Josué capítulo 8, a cidade de Ai, ela é destruída. Vamos acompanhar essa leitura de hoje, mais um capítulo da Bíblia sendo lido aqui com o bispo Fabrício Dias. Vamos lá. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, dispõe-te e sobe à cidade de Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei da cidade de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a cidade de Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como da outra vez. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, poloeis fogo, segundo a palavra do Senhor. Farei, eis vulo ordenei. Assim Josué os enviou. Eis que foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Vamos entender aqui o que está dizendo aqui essa leitura deste capítulo 8 de Josué, né? Da primeira vez nós lemos no capítulo anterior, se você ainda não leu, acompanhe lá, que eles foram lutar contra essa cidade e eles perderam, né? 30 e poucos soldados do exército de Deus morreram e eles foram perseguidos e saíram correndo, porque no meio deles havia ali um pecado, um erro ali pelo Acã, e esse erro gerou, né, essa desobediência gerou que eles não conseguissem alcançar a vitória. Só que agora Deus fala: eu vou entregar essa cidade na mão de vocês, eu vou entregar e eu vou abençoar vocês. Aí Deus fala para eles: vocês vão da mesma forma lá, só que coloquem alguns soldados de emboscada por trás da cidade, nós vamos chegar pela frente para atacar de novo. O povo, porque está ali na expectativa de vencer novamente, o povo da cidade de Ai vão sair contra nós. Nós, ao invés de lutar, vamos correr, eles vão sair animados atrás da gente, nos perseguindo. Aí quando eles saírem da cidade, vocês saem da emboscada, que vão estar escondidos, entram, vencem lá, e a hora que eles perceberem, caírem em si, a cidade deles já foi dominada, né? Foi essa a estratégia que Deus deu aqui. Vamos continuar no versículo 10 aqui. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo e subiram, ele e os anciões de Israel, diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também a 5.000 homens e pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale,
E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apresentaram-se e levantaram-se de madrugada e saíram ao encontro de Israel à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. O rei, né, da cidade de Ai não sabia que aquilo ali era uma emboscada, que aquilo ali eles estavam fazendo para chamar a atenção dele, né? Ele não entendeu isso. Por que ele não entendeu isso? Por causa do orgulho, né? Venceram a primeira vez a batalha, então disseram, vamos vencer também essa segunda vez. Talvez da primeira vez eles foram cautelosos, e ainda havia o pecado, né, ali do Acã. Aí o que dirá dessa segunda vez? Além de não ter o pecado, eles não foram tão cautelosos, né? O povo da cidade de Ai. Aí o versículo 15 diz assim, ó, Josué, pois, e todos o Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram a Josué e foram afastados da sua cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saíste após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel, né? Versículo 18, ele fala assim, ó: Então disse o Senhor a Josué: Estende para Ai a lança que tem nas mãos, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, né? Quando o exército que estava perseguindo Josué da cidade de Ai olhou para trás, olha o que aconteceu. Olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens da cidade de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, aos reis de Ai tomaram vivo e trouxeram para Josué. Ô bispo, mas isso é muito forte, bispo, essas lutas, essas pelejas. Eu quero que você substitua cada um deste povo que está sendo derrotado, quero que você substitua como uma bactéria no seu sangue. Eu quero que você substitui contra o espírito da inveja. Eu quero que você, cada vez que você lê comigo aqui e vê Deus trazendo vitória contra uma cidade dessas, eu quero que você substitua essa cidade com um problema, uma luta, o vício nos seus filhos, o problema no seu casamento, o problema econômico, uma enfermidade, o câncer, a cegueira, a depressão profunda. Eu quero que você substitua por um desses problemas. E eu quero que você me diga, você gostaria que esses problemas fossem acabados e exterminados de uma vez por toda? Que eles fossem exterminados assim radicalmente ou não? Eu creio que a resposta seria sim. Porque você que está enfermo, você deseja que essa enfermidade acabe por completo, não? Você que está com esfriamento espiritual, você deseja ser avivado de uma maneira completa. Então, por isso que havia essa destruição. Porque esse povo representava um mal ali, um problema. Assim como no nosso tempo hoje, existem vários problemas que você tem lutado e tem orado para vencer. Não há diferença disso. Não há diferença, porque sempre teremos esses dois lados da moeda. Haja quando você estiver lendo aqui, pensando dessa maneira, que você vai ter paz e vai entender o que quer dizer isso, tá bom? O versículo 24 diz assim, ó: Todos os israelitas, acabado de matar todos os moradores da cidade de Ai no campo e no deserto aonde os tinha perseguido, havendo todos caído a fio de espada,
e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até houver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas, saquearam, entretanto, para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo à cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e deixou-o no madeiro, até a tarde ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até o dia de hoje permanece. Aí, continuando aqui no versículo 30, renovação da aliança é o título, Estamos acabando, tá? Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não manejará instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocausto ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Versículo 32, escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, como os seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas, sacerdotes, que levaram a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles, em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Glória a Deus. Olha que interessante. No capítulo anterior, nós vimos que houve uma quebra de aliança, houve um pecado, uma falha, desagradaram a Deus e foram derrotados. Nesse capítulo aqui, o capítulo 8, nós vemos o povo fazendo o que era certo e Deus sendo com eles. Então, o segredo é esse. O segredo não está no tamanho do seu empenho para vencer. O segredo está se esse empenho está com a retaguarda e a mão do Senhor ou não está. Se Deus estiver contigo, talvez o seu esforço será até pequeno e Deus vai dar grandes vitórias. Mas se Deus, porventura, estiver triste com você, você estiver desagradando Ele, fazendo aquilo que Ele não tem dito para você não fazer, você talvez pode até se esforçar muito, mas vai ser como diz nos profetas menores. Tudo que você se esforça, parece que você está juntando um saquetel furado. Cai e você não consegue vencer. Então medite nisso e seja abençoado em Josué capítulo 8, tá bom? Que Deus abençoe. Até amanhã. Eu aguardo você aqui em mais uma leitura, porque estamos lendo a Bíblia toda juntos aqui, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.